Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros e hoje nós vamos falar sobre o livro Filhos de Duna, continuação da saga Duna. Ok, nós vamos fazer esse vídeo em duas partes. Vamos lá então. 9 anos depois, a face de Arrakis mudou. Agora existe chuva, existe nuvens no céu. Só no deserto profundo se encontra a especiaria, onde se encontra o verme Shai-Hulud. Os gêmeos, Leto e Ghanima, eles conseguem entrar numa memória, da memória ancestral deles, num passado muito remoto, além da Alia, onde eles conseguem. Então, os três são as únicas pessoas, são pessoas únicas no Império. Os três são pré-nascidos. Não existe outros que nem eles. Porém, a Alia era sozinha, porque os gêmeos eles mantêm como se fosse uma ressalva a ela. E nisso ela vive um dilema. A Alia, ela está sozinha, ela, como eu posso dizer, existe um preconceito relacionado porque ela é uma pessoa pré-nascida. As Bene Gesserit renegam ela, a mãe dela renegou ela, e nisso ela consegue consumir muito a especiaria em busca do futuro que ela conseguia ter acesso, como foi falado no livro Messias de Duna com o Paul Atreides, e ela não consegue acessar o futuro. Nisso ela abre acesso a memórias dela e começa a viver uma espécie de... Ela vive uma luta interna. E pelo fato da mãe dela ter tomado a água da vida, quando ela era neném, ela culpa a mãe dela por esse fato. O que acontece com a Alia, com o Leto II e com a Ghanima é o seguinte: os três, como pré-nascidos, eles podem enfrentar o que é chamado de julgamento de possessão. O que é isso? Como eles são pessoas que não tinham desenvolvido uma personalidade própria quando receberam essas memórias, eles podem assumir alguma memória ancestral de qualquer parente que viveu antes. E se ele assume, vamos supor, se essa pessoa se torna essa memória, isso é chamado de possessão. Porque as Bene Gesserit consideram isso, a pessoa um fantoche, já não é dona de si próprio. Então, como isso acontece na história Fremen, pelo fato de eles viverem em meio da especiaria, aconteceu casos de pessoas serem, como se diz, possuídas por uma memória. Então, os sábios Fremen, eles pegam um grupo de sábios e estudam a pessoa. Então, sabe, eles estudam, se a pessoa tem personalidade própria, ela vive. Se a pessoa não tem, se eles entendem que aquela pessoa está vivendo a memória de uma outra vida, de uma outra pessoa que existiu no passado, eles matam a pessoa. Então, esses três personagens vão viver uma vida num julgamento e uma vida lutando contra essas memórias e um julgamento indiscriminado pela sociedade por esse. Um fator que eu não contei no primeiro vídeo, mas eu vou ter que contar aqui porque faz parte da história desse livro, é o seguinte: quando o Paul Atreides ele vai com a mãe dele, eles fogem para o deserto, e lá, na própria areia do deserto, existe a especiaria Melange. Em contato com essa especiaria, o Paul Atreides começa a ter visão do futuro e também tem visão do que aconteceu no passado. E Paul Atreides, em contato com essa especiaria, ele descobre que a mãe dele, a Lady Jessica, ela era filha de uma Bene Gesserit que tinha seduzido o Barão Vladimir Harkonnen. Então a Lady Jessica, ela era filha do Barão Vladimir Harkonnen. Ela não sabia porque nesse momento ainda a Lady Jessica não tinha tomado a água da vida e quando uma menina ela é levada pelas Bene Gesserit para ser educada no costume Bene Gesserit, ela não conhece a história dos antepassados dela. As Bene Gesserit não contam quem são os pais dela. Então o Paul Atreides e a Alia, eles são netos do Barão Vladimir Harkonnen. Então o que acontece? A Alia, como ela está sofrendo por pressões externas e internas, ela começa a sofrer um grande assédio pelas memórias que ela tem, pelas vidas e memórias do passado dela. Então, e como ela tem um verdadeiro, como eu posso dizer, sentimento de antipatia e até de ódio relacionado à mãe dela, Lady Jessica, pela culpar a mãe dela por esse passado, pela culpar a mãe dela por ter tomado água da vida quando ela era neném, ela começa a renegar toda a ligação que ela tem com a mãe e ela começa
a buscar memórias. E para não perder o controle de si própria, ela começa a acessar a memória do Barão Vladimir Harkonnen. Então, como assim? Então essa memória faz como se fosse, eu posso dizer, uma espécie de acordo com ela. Porque se essa memória assumir a identidade dela, ela com certeza vai ser morta pelo julgamento de possessão. E essa memória sabe disso. Então ela faz uma espécie de acordo. Ela começa a dividir a existência com a memória do Barão Vladimir Harkonnen. Então quando ela toma esse caminho, ela já não é dona de si mesma. Quando ela toma esse caminho, a área já está perdida. Então quando a área toma esse rumo, ela começa a ver as coisas como o Barão via as coisas. Ela começa a ser cruel na maneira como o Barão era cruel. Ela começa a julgar como o Barão julgava. E ela começa a se ceder à luxúria, porque o Barão era um homem voltado a luxúrias. Leto II e Ganymed entenderam o que tinha acontecido com Alia. Então é que eles tomam posso dizer, eles têm uma ressalva ainda maior em relação a ela. E eles temem que isso aconteça com eles. Por isso que eles tentam evitar o consumo da especiaria melange. Porque eles sabem que o consumo da especiaria melange jogam eles numa espécie de turbilhão voltado para as vidas memórias deles, que deixa eles como posso dizer, suscetíveis a essas vidas memórias que podem tomar conta deles. Então eles vão passar grande parte do livro lutando contra isso. Então a história do livro realmente começa a acontecer quando a Lady Jessica retorna para Arrakis. E nisso acontece uma reviravolta na história, porque muda o status dentro de Arrakis, porque a Lady Jessica, ela é mãe do antigo imperador Paul Atreides, ela é mãe do Messias dos Fremen. A Lady Jessica, ela tinha passado todos esses anos em Caladan, porque quando ela, no final do livro Duna, ela vai embora para Caladan, e nesse livro, Filhos de Duna, ela explica que ela foge para Caladan em horror da Alia. Mas naquele momento a Alia não estava perdida. A Alia ficou perdida sozinha, depois, no futuro. Mas pelo fato do preconceito Bene Gesserit nela, tomou conta dela aquele preconceito, ela renegou a Alia e foi para Caladan e tinha vivido em Caladan todos esses anos. E ela retorna com o Conde de Caladan, o Gurney Halleck, que tinha sido o instrutor do Paul Atreides e antigo general do Duque Leto Atreides. Então, quando as duas se encontram, quando Lady Jessica e Arya se encontram, a Lady Jessica, o treinamento Bene Gesserit dela, além de ser uma reveladora da verdade, que é uma mulher que tomou a água da vida e consegue estudar todos os trejeitos de qualquer pessoa, a Lady Jessica identifica que a Arya já não é dona de si própria, identifica que a Arya foi possuída por alguma vida ancestral. E a Arya, pelo fato de também ser uma Bene Gesserit, né, ter nascido como Bene Gesserit, já com todas as memórias, ela identifica que a Lady Jessica identificou nela que ela estava com o chama possuída, entre aspas. E nesse momento em diante, as duas se tornam inimigas mortais. E até o fato, uma não tenta esconder o rancor e o ódio da outra. Porque tentar se esconder, tentar fingir para uma Bene Gesserit seria hipocrisia. Então elas já se mostram uma para outra, já com um sentimento de ódio entre elas. Primeiro Luke Leto Atreides. Em segundo lugar, existe um grupo de Fremen extremista que parece que esse elemento surgiu agora, mas na verdade é um elemento que já existe em Arrakis, que é um grupo que se chama Idwali, que é de um lugar que se chama Jacaruto. Esses Idwali, eles eram de uma tribo, bem antes do que acontece na história de Duna, existia uma tribo rebelde em Arrakis que eles matavam as pessoas de outras tribos por causa da água deles. Isso, para os Fremen, é um pecado, isso é uma heresia, porque a água que pertence a uma pessoa pertence à tribo. Então, no momento que esses Idwali matam outra pessoa, uma pessoa de outra tribo, para roubar a água, isso é um dos maiores crimes entre os Fremen. Então, todas as outras tribos se juntam e extinguem e levam à extinção essa tribo Jacaruto. E esse pessoal, esses Idwali, eles viraram tabu entre os Fremen. Nenhum Fremen podia falar nem procurar esses Idwali. Eles não existiam mais. Mas os Idwali não foram extintos. Os Idwali, para sobreviver, eles se mesclaram com os contrabandistas em Arrakis e viveram entre os contrabandistas.
E nesse momento que os Fremen estão mais fracos, nesse momento que existem muitos inimigos contra a dinastia Atreides, esses Idwalis começam a surgir de novo em cena como extremistas, atacando a dinastia Atreides e até roubando, capturando vários Fremen para pegar a água deles e levar para a cisterna tribal dos Idwali. Com tudo isso que está acontecendo, com o enfraquecimento dos Fremen, com todos esses fatores que têm surgido, a segunda filha do ex-imperador Shaddam IV, o Encicia da Casa Corrino, ela começa a fortalecer as bases do Sardaukar e ela começa a fazer planos para matar os gêmeos Atreides. Então ela pega, como eu posso dizer, ela pega o chamado de Tigris Lhasa, que é uma espécie de tigre que foi mudado a genética deles através dos séculos, que eles são maiores que os tigres, eles têm garras maiores, patas maiores, um senso de caça maior, um senso aguçado de sentidos. E os pelos dos tigre Lhasa é um pelo parecido com o deserto, é um pelo com a cor do deserto. E justamente ele é usado para isso, porque essa Lusa Secundus, que é o planeta que a Casa Corrino usa, que foi usado para treinar o Sardaukar pelas gerações, ele é um planeta deserto também. E o tigre Lhasa, como colocado nesse ambiente, ele foi feita a mutação dele, pelo dele ficar num ambiente deserto para poder caçar e matar as pessoas em Saludos Secundos. Quando a Lady Jessica vai se encontrar com os netos dela no Siet Tabar, ela tem medo de que eles estejam como Arya, que eles ambos estejam possuídos e perdidos. Então ela faz um encontro separado. Primeiro ela vai se encontrar com o Ghanima, depois ela vai se encontrar com o Leto II. Então quando ela começa a se encontrar com o Ghanima, ela vê que a menina ela tem personalidade própria, que ela possui uma personalidade e que ela é completamente dedicada ao irmão. E com isso ela fica mais tranquilo. E ela diz para a menina que ela se arrepende pelo fato de ter abandonado a Alia e que ela tinha medo de estar perdendo ela, de perder a Ghanima. E depois ela vai estudar o Leto. Então quando a Lady Jessica retorna para Arrakis, ela se dá conta de novos fatos que estão acontecendo. Em primeiro lugar, existe um velho cego Fremen que sempre surgiu do nada nas praças de Arrakina, no templo de Arya, para fazer umas pregações. Ele é chamado de o Pregador. E muitos acreditam que esse pregador, esse velho Fremen cego, que sempre segue um guia, muitos acreditam que ele seja o próprio Atreides, que ele seja o próprio Muad'Dib, que vem renegar a religião e vem mostrar a corrupção do Kizarath, do Atreides, do Kizarath e do Muad'Dib. Mas com o Leto é diferente, porque o Leto, a Ghanima, ela tenta, como eu posso dizer, suprimir quem ela é para não mostrar o lado negro dela para Lady Jessica. O Leto, ele quer mostrar quem ele é realmente. E ele quer mostrar que a Lady Jessica está presa a tabus Bene Gesserit. E que esses tabus foram responsáveis pela possessão de Alia, pela perda de Alia. Porque a Alia naquele momento está perdida, mas a Alia no passado não estava perdida. E se a Lady Jessica não tivesse fugido para Caladan com o horror de Alia, a Alia poderia ter sido salva naquele momento, poderia não estar possuída. Leto, então, ele fala isso para ela. Ele começa a mostrar também um controle da voz, que é um controle de Bene Gesserit, que é um controle que você consegue manipular as pessoas, criar emoções, ou criar controle, criar, como posso dizer, quando a pessoa vai fazer uma agressão, você consegue controlar a pessoa para não fazer, para não se movimentar. É um controle da voz, que chama controle de voz. Todas as Bene Gesserit possuem. E ele começa a controlar ela, e o controle dele é tão preciso que ela de início ela não sabe que está sendo controlada. E ela que é uma Bene Gesserit, reveladora da verdade. Quando ela percebe que o Leto está controlando ela, ela acha que o Leto II está possuído, ela parte para tentar matar ele. E ele, pelo próprio controle da voz, ele controla ela e não deixa ele matar ela. E aí ele fala um pouco sobre o futuro. Ele fala que ela vai ser capturada, vai ser raptada, e é para ela se deixar ser raptada, e que no futuro ela vai encontrar um aluno interessante. E esse fator vai gerar um conflito entre os Atreides. Porque a Jéssica vai sair temendo o Leto II e ela vai colocar em cadeia eventos que vão desencadear contra o próprio Leto II.
Então o sacerdócio de Alia, ele atura esse pregador, porque esse pregador angariou muitas pessoas, uma multidão segue ele, uma multidão acredita que ele seja Paul Atreides. E então o sacerdócio, ele atura, o sacerdócio quer prender muitos do sacerdócio, do Kizarat, querem matar esse pregador, mas muitos não fazem nada. E a Alia, nesse meio tempo, ela sempre tenta acompanhar esse pregador de uma torre do forte dela, onde ela, com aparelhos ixianos, ela consegue ouvir o que esse pregador diz. E ela quer fazer alguma coisa, mas ela tem medo de agir e a multidão se voltar contra o Kizarat dela. Nesse interim, Lady Jessica foi convidada para participar da corte de Alia, em vários julgamentos. E nesses julgamentos, né, aparece um suplicante, alguém que vai fazer como se fosse um mendigo que ia fazer um pedido para a corte. Mas esse mendigo não era um mendigo, ele era um Fedaykin. E esse Fedaykin começa a pedir para Jéssica, ele se apresenta, ele diz que é um Fedaykin, que o nome dele é Gadian Alfale, e que ele tinha um pedido à Lady Jessica. Ele quer pedir a Lady Jessica para interferir na ecologia de Duna. Porque o Fedaykin, ele explica o seguinte para Lady Jessica: está acontecendo um fator em Arrakis. O Fedaykin explica que chuva no cinturão de Duna, chuva perto do grande deserto, é morte para os vermes. E os vermes que geram a especiaria. E o verme não consegue sobreviver na umidade. Não consegue sobreviver na água, perto de água. E sem especiaria, os Fremen não conseguem sobreviver. Sem especiaria, os Fremen não conseguem comprar. Porque tudo em Arrakis é na base da moeda especiaria melange. Para explicar melhor, vou ter que explicar o que acontece na ecologia de Duna. Como foi que aconteceu o fator Arrakis, que é explicado bem no livro Filhos de Duna. No livro Duna se explica muito por cima isso explica melhor esse fator todo no livro Filhos de Duna. O fator Arrakis aconteceu desse jeito. Arrakis era um planeta no passado, ele era um planeta que continha mares, oceanos, rios, era um planeta comum, como a Terra. E aconteceu que, em algum momento, caiu um asteroide, nesse asteroide continha a forma de vida que chama truta de areia. A truta de areia é uma forma de vida que dentro dela contém a especiaria melange. Essa truta de areia ela mede mais ou menos alguns centímetros, algumas um pouco maiores, e elas consomem a água. Eles procuram água e consomem água. E conforme elas vão achando, encontrando água, elas vão se reproduzindo, gerando mais truta de areia. E ao longo de séculos, até milhares de anos, aquele planeta é transformado em deserto. E quando o planeta é transformado em deserto, surge o vetor da truta de areia, que é o verme da areia, que é o Shai-Hulud. E só nesse deserto seco que o Shai-Hulud sobrevive. Então, o que acontece é o seguinte: por que então a Arrakis não voltou para a desertificação? Porque se a truta de areia consome a água, ela vai então consumir, eles não vão conseguir colocar rios, lagoas. Mas o que acontece? Os Fremen, para lidar com a truta de areia, eles pegam uma espécie de peixe predador e colocam dentro do rio e das lagoas. Então, quando a truta de areia vai consumir, a truta de areia na forma seca dela, ela é bem resistente. Mas quando em contato com a água, ela se torna, como eu posso dizer, uma substância frágil. Então, quando ela entra em contato com a água, esse peixe predador vai e mata, e alguns comem a truta de areia, não permitindo então que aconteça de novo a desertificação, impedindo o processo de desertificação em Duna. Outro fator que eu não comentei no Messias de Duna, eu vou comentar aqui, que isso é muito comentado no livro Filhos de Duna, é que no livro Messias de Duna começa a ser levado vermes, Shai-Hulud, para fora de Duna, para desertos, para eles tentarem tomar o monopólio de especiaria melange dos Atreides. Mas nenhum verme consegue sobreviver muito tempo fora de Arrakis, porque os desertos de outros planetas são muito úmidos e eles morrem. E a mesma coisa acontece com a truta de areia. Ela, por mais que eles levam a truta de areia para tentar fazer desertificação em outros planetas, a truta de areia, ela não consegue se replicar em outro planeta, então acaba sendo completamente inútil. Então os vermes levados morrem e a truta de areia não se replica. Então eles não conseguem fazer uma desertificação. Então o processo, o fator Arrakis, ele é único e não consegue até ali ser replicado.
Então Leto II ele tem consciência disso através das vidas ancestrais dele, e pelo fato dele ir muito mais longe que Paul Atreides e que Arya iam, ele consegue ver esse fator, ele consegue entender, e pelo fato de consumir às vezes especiaria, ele consegue ver o futuro, como o Paul Atreides também via, e ele via como o Paul Atreides várias linhas do futuro. Então ele entende que se esse processo não for impedido, Arrakis vai perder a especiaria melange. E esse processo também, os Fremen que vivem no deserto profundo entendem isso. E é isso que ele foi apresentar na corte de Alia. A Alia também sabe disso. Mas, de acordo com ela, e como ela já está, como posso dizer, possuída por uma memória, pela memória do Barão Harkonnen, ela começa a permitir que isso aconteça, porque para ela, na visão dela, ou na visão dela e do Barão, ela começa a achar que quanto menos especiaria, mais escasso vai ser e mais rico vai ser o preço que o Império vai ter que pagar. Portanto, mais rica vai ser a Casa Atreides. E ela não quer se importar com o futuro, porque ela sabe que ela pode passar por qualquer momento por um julgamento de possessão. Lógico que ela faz, junto com o Barão, vários planos, com a memória dela, faz vários planos para não deixar várias ideias que ela tem e coloca planos de execução para não deixar ser, para não permitir que aconteça dela ser pega num julgamento desses. Mas como ela sabe que o futuro dela não é um futuro garantido, ela quer garantir as riquezas sem se importar com o que vai acontecer com a ecologia de Duna. Então, retornando ao salão de audiência, Lady Jessica então se dá conta, porque ela não sabia, ela se dá conta então que isso é verdade. Como reveladora da verdade, ela começa a ver que ela vê que o Fedai que está falando a verdade para ela. E nesse momento, então, a Lady Jessica sofre um atentado contra a vida dela. E ela consegue escapar com o treinamento Bene Gesserit dela. Acontece um grande rebuliço nessa corte. E durante isso, ela vê que foi a Alia que estava por trás desse atentado contra a vida dela. Nisso, ela pede assistência para esse Fedaikin, que tem contato com os Fremen que estão no palácio. Ele consegue fugir, eles fogem de Arrakina, e ele leva a Lady Jessica para o cinturão de Duna, para um Siete, um cinturão de Duna, escondido. Então, no planeta Salusa Secundus, né, onde vive a Casa Corrino, o Farand, que é neto do Shadan IV, filho da Wencecia, ele, como herdeiro da Casa Corrino, ele recebe um pedido do capitão do Sardaukar para receber o Pregador de Duna. E o Pregador de Duna vai para Salusa Secundus com a intenção de, pelo menos para Farand, com a intenção de interpretar um sonho dele. E Farand fica intrigado, porque essa figura, o pregador, esse Pregador de Duna, é uma figura muito falada em todo o Império. Então ele recebe esse pregador e ele conta para esse pregador, que foi lá com a intenção suposta de receber, de ouvir, interpretar o sonho dele, ele conta para o pregador esse sonho. E o pregador não fala nada. O Farand quer saber, você não vai interpretar o sonho? O pregador respondeu, eu interpretei o seu sonho. Eu falei, então agora eu estou esperando a sua interpretação. Mas o Farand, né, quer saber o que o pregador tem para dizer. O pregador, não, mas eu não vim aqui para dizer para você, interpretar para você. Eu vim aqui para interpretar, eu não vim para dizer o seu sonho para você, explicar para você. Aí o Farand fica, como você usa, né? Você vem aqui na minha corte, você não vai interpretar o sonho para mim. Que ele começa a falar, eu vou prender você na minha corte, então eu vou garantir que você seja do meu pessoal, já que você está aqui para me divertir. Mas aí, quando o pregador fala, eu tô além do seu poder, Farand. Eu tô além do seu poder, herdeiro da Casa Correndo. Que aí o Tayaka fala para ele, o capitão da casa dele fala para ele, o pregador veio aqui num acordo com a guilda espacial, com a corporação espacial, de que ele ia ver isso e que ele tem que ser levado de volta para Arrakis. E se não for levado de volta para Arrakis, a guilda espacial abandona a Casa Correndo e nós não temos mais acesso ao universo, né? O Farand então fica possesso como capitão dele. Fala, poxa, você me toma dos meus afazeres para ouvir um lunático do deserto que não vem nem interpretar para mim. Ele fala, não, na verdade eu trouxe ele aqui no suposto entendimento de que da promessa do pregador para Casa Correndo, da promessa do pregador para nós. Que o pregador nos prometeu que se ele ouvisse o seu sonho e interpretasse, ele nos ia dar o
mestre espadachim Duncan Idaho, para casa correndo. E o pregador no final, realmente eu vim fazer isso. Para ouvir o seu sonho, que o seu sonho diz respeito ao futuro de Duna, então eu vou garantir para casa correndo o mestre espadachim Duncan Idaho. Então, pessoal, eu vou terminar aqui a primeira parte do vídeo Filhos de Duna, ok? Quem puder, por favor, dá um like lá, ok? E gostaria de pedir, quem está curtindo, se inscreve no canal. Valeu, tchau, tchau.